Bom dia, então vamos para mais uma aula da Escola do Professor de Idiomas, né? Deveria ser o nome Escola do Professor de Idiomas e Reforço Escolar, mas eu achei que ia ficar muito grande e deixei só na Teo Idiomas, né? Porque o que a gente aplica na Escola do Professor de Idiomas, a gente tranquilamente pode aplicar na Escola de Reforço. E eu acho que é interessante avaliarmos que. Eu considero, não sei se vocês consideram, depois vocês me digam, tá? A aula de reforço escolar muito mais leve e muito mais que dá muito resultado muito mais rápido do que a própria escola de idiomas, porque a escola de idiomas vai te dar um resultado mais demorado nos alunos falando, ouvindo, escrevendo. Agora, de reforço, que o aluno estuda para a prova e tira um 10 e fica todo feliz, o resultado é assim, ó. Só que, claro, a escola de reforço ela não se sustenta sozinha, porque março não tem ninguém. O movimento começa a partir de maio, junho, né? Que é quando o pessoal começa a procurar o reforço escolar, que nem está acontecendo agora lá na Unipipo. Até o mês de maio estava morto o reforço escolar. Começou com força depois da primeira entrega de boletins, depois da primeira, das primeiras provas, das primeiras trimestrais. Agora está vindo com força, né? A loucura da procura. Mas o problema é esse, é ter só reforço. Então a pessoa tem que fazer uma parceria para ter um movimento nos meses de fevereiro, e março e abril, e depois lá em dezembro morre de novo, né? Mas pelo menos de maio a dezembro, até início de dezembro, até final de novembro, tem um movimento bem importante, né? Claro, tem gente que faz reforço todo ano, mas é muito difícil. A maioria vai deixar para o último, lá em outubro, novembro e dezembro, vai deixar para se preocupar e fazer as coisas lá. Infelizmente, é essa a realidade, né? Eu vi muitos alunos dizendo assim que a mãe pegou o boletim, viu que estava com nota baixa, assim, não, tu recupera no próximo trimestre, tu recupera no próximo bimestre. Mas aí o próximo trimestre, o próximo bimestre, o aluno continua indo mal porque é uma bola de neve. Se tu não sanar na raiz, pode esperar que tu vai bater cabeça no momento que tu tá mais precisando de paz, que é final de ano. Pode ter certeza que vai bater cabeça. Então, isso tudo foi só para dizer que tanto o que a gente aplica numa escola de idiomas, a gente pode aplicar numa aula de reforço escolar também. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela e fechar aqui algumas abas para não trancar. Eu estava procurando, eu reassisti o final da nossa aula passada, porque eu não lembrava onde é que a gente tinha parado, para poder vir falar com vocês aqui de certinho, né? E aí eu vi que a gente terminou falando no OneDrive, né? Ah, bom, pronto, achei. No OneDrive. E aí a Cíntia pediu para explicar como se faz o caderno virtual, né? Oi, Henry, tudo bem? E aí eu lembrei que no ano passado, não foi ano passado, né, Mirelle? Que a gente fez uma retomada de Google Drive. Eu fiquei uma aula inteira falando de Google Drive e Sim. de Google Docs. Então eu vou botar essa gravação lá na comunidade e no grupo do Leaders para todo mundo ver como é que se faz o caderno virtual. Eu lembrei, eu fiquei futricando até que eu achei a aula. Deu certo. Então, a gente falou sobre o OneDrive, né? Que aí é como eu disse, a organização de cada um é uma coisa muito pessoal, né? Eu tentei, e não foi uma única vez usar o Google Agenda, eu tentei diversas vezes.
Esse ano foi a última, eu apaguei tudo e eu desisti porque o Google Agenda, eu percebi que o Google Agenda é uma coisa que ele me estressa. É como se ele tivesse lembrando aquilo que eu já sabia e ele acaba me estressando de uma forma assim. Ó, o John também não gosta, tá? O Google Agenda é péssima, a pior ferramenta do Google. Ele me estressa, ele não é uma ferramenta que me ajuda, né? E aí eu percebi que é uma coisa pessoal minha. Como é que eu me organizo? Eu tenho, lá na Unipeople, eu vou. Quando eu tiver alunos na sexta-feira de manhã, eu vou lá na Unipeople para gravar essa aula para mostrar para vocês como é que é. Mas é basicamente a minha agenda é um mural atrás, assim, do lado do quadro, né? Do lado do quadro branco que tenha um tipo um planner mensal e eu vou colocando ali as minhas as minhas responsabilidades. Eu vou mostrar para vocês. E todo mês eu apago e faço de novo porque é só um, né? Porque é importante para mim visualizar, e aí eu deixo um atrás de mim, assim, do lado do quadro, que eu tenho visão quando eu vou escrever para o aluno, e eu deixo um pequenininho na minha frente. Então eu tenho que visualizar sem aviso sonoro, sem aquilo ficar despertando no meu celular, porque o aviso sonoro, o despertar no meu celular é uma coisa que me estressa. Então a Google Agenda para mim não serve. E por isso, agora eu entendi, por isso que eu tenho agenda física até hoje, né? A minha agenda física não está aqui, ficou lá na Unipeople, ela fica lá na Unipeople, lá é meu local de trabalho, né? Eu dificilmente faço as minhas aulas de casa, só em dias especiais. Hoje é um dia especial. Eu gosto de trabalhar de lá, eu gosto de deixar. Inclusive, tem dias que nem o computador eu levo para casa. Porque eu sei que se eu levar o computador para casa eu vou trabalhar, então eu tenho que me policiar. Bom dia, bom dia. Então, bora lá, vamos continuar. Então, qual é que é a pegada aqui? Como o cronograma de aulas e organização de horários. Como montar sua semana sem morrer de cansaço. Evite dar aulas o dia todo e viver exausta. Use blocos. Por exemplo, como assim blocos? Eu vou ser sincera, eu odeio mentirada, eu odeio esquisitice, tá, gente? E pessoas forçando uma coisa que não é. Quando a gente está começando, essa coisa de cronograma de aulas não é muito útil, né? E organização de horários, porque tu usa o horário que o aluno tem disponível. E aí tu fica que nem uma colcha de retalhos dos teus horários. Porque tu tá começando, tu não tem como escolher aluno. Tu tá precisando daquela renda, né? Então, que verdade seja dita. Tá, mas tu não precisa daquela renda, ou tu já tá escolhendo aluno, ou tu já tá com a agenda cheia, e tu pode fazer uma agenda de forma com os teus horários disponíveis. Aí é outra coisa. Vou dizer para vocês a verdade, eu não tenho vergonha, eu não tenho papas na língua, inclusive. Após a enchente aqui no Rio Grande do Sul, a minha agenda virou um caos, porque eu perdi 23 alunos após a enchente, né? 23, então não foi um, não foi dois, não foi 10, foram 23 alunos após a enchente. Isso teve uma queda no meu faturamento. Após essa perda, eu coloquei que eu ia fechar a Unipeople, que é a minha escola. Houve um movimento, e não é mentira, isso é a mais pura verdade. Houve um movimento dentro da cidade para que eu não fechasse a escola, com os pais divulgando a minha escola para que ela não fosse fechada. Sem eu ter pedido, eles fizeram isso por conta deles, tá? E na Unipeople não fechou, mas começou com 20 alunos em 2025, atingindo hoje o número de 30 alunos, sendo que eu sempre mantive desde 2021, pós-pandemia, um número de 50 alunos. Eu já estou com 30, tá? Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu sobrevivi, gravidez de risco, eu sobrevivi pandemia, eu sobrevivi enchente, né? Agora, em maio, houve um aumento de número de alunos. Muito obrigada, John. Tá fazendo um número de alunos, tá crescendo, porque isso é resultado ainda da enchente, gente. As famílias começaram a se reorganizar em 2025. Então a pessoa viu que se ela não ia perder o emprego, viu se ela não ia ter um problema.
se ela não ia ter uma dificuldade. E aí ela matriculou seu filho no inglês, visto que já estava com a vida mais, digamos assim, mais fixa, né? Mais estável. E aí sim, ela conseguiu. Eu tive que silenciar meu celular, porque às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, por que tanta gente me manda mensagem todo dia? Mas isso não é o caso. Ahn, o pessoal, quando viu que a vida estava mais estável, voltou a matricular os filhos no inglês em maio. Eu estou abrindo turmas em maio, graças ao bom Deus, né? Graças a Deus, chegamos aos números de 30 alunos, que ainda não é o ideal, mas já dá para pagar as contas, né? Beleza. Então, mas a regra é evite dar aulas o dia todo e ver as aulas. Tipo assim, não dá, tenta não fazer manhã, tarde e noite. Por exemplo, eu tenho quase todas as manhãs livres. Na sexta-feira de manhã eu trabalho, porque na quarta de noite eu folgo. Então eu vou jogando com isso, entende? Eu procuro deixar, ou eu faço assim, ó. Eu pego um dia e trabalho manhã, tarde e noite, mas não trabalho na sexta. Ou eu trabalho manhã, tarde e noite e não trabalho no sábado. Eu faço esse joguete porque eu sei o quê? Que eu preciso de um dia de folga, porque eu tenho filhos, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma sexta-feira livre, tem sexta-feiras que eu fecho na minha agenda, que daí eu não tenho aluno fixo, né? Que daí é o dia da aula extra, é o dia dos alunos particulares, eventuais, né? Porque eu tenho que levar meus filhos no médico, eu tenho que ir no médico, eu sou gente, né, gente? Então eu preciso desse dia. Então o que que eu faço? Eu prefiro ter um dia aí que eu trabalho manhã, tarde e noite e tenho a sexta-feira livre. E pela primeira vez em 3 anos eu consegui liberar o meu sábado, então eu não trabalho mais sábado. É! Aí, para quem usa o Google Agenda, né, gente, eu coloco o Google Agenda porque é a ferramenta gratuita, coloque os códigos por cor. Eu colocava assim, ó. Eu ainda uso isso, mas eu uso lá na agenda do OneDrive. Azul para aula online, porque o Zoom é azul. Rosa para aula presencial, porque a Unipeople é pintada de rosa. E aí, daí depois eu vou. Pra mim tem lógica, entendeu? Tem dentro da minha lógica faz sentido. E aí ali eu botei verde para planejamento, rosa para divulgação, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa visual, então eu bato o olho na cor, eu sei que aula eu vou ter. Talvez para vocês funcione de outro jeito, mas para mim as cores ajudam muito. Cronograma pedagógico. Use trimestres ou bimestres. O que que eu uso? Antigamente, até 2000, até a pandemia, eu usava bimestre, faz 5 anos que eu uso trimestre, né? Porque daí o que aconteceu? Eu desisti de usar bimestre, porque na pandemia e na enchente, a bagunça veio no início do ano, eu fui obrigada a mudar para trimestre. Entenderam? Então eu não tenho mais escolha. Agora é trimestre, pode vir o dilúvio, Deus defenda, isola, isola, isola. Mas assim pode vir o dilúvio de Deus que é trimestral, não faço mais bimestre, né? Porque eu faço 4 avaliações trimestrais com os alunos, eles têm uma aula muito divertida, eles têm uma aula muito dinâmica, mas eu não dou arrego nas avaliações para eles, tá? O que que eu procuro fazer sempre? Não fazer a avaliação junto com a avaliação da escola. Então eu faço antes ou eu faço depois, porque meu cronograma é um cronograma flexível, eu não vou me matar para seguir o cronograma ao pé da letra, entendeu? Então eu digo para eles, eu pergunto, tá? Vocês estão em prova na escola? Eu sempre sei, né, gente? Porque como eu dou aula de reforço, eu sei quando é que tá tendo as avaliações deles, trimestrais ou bimestrais. Então eu pergunto e marco antes ou marco depois, porque não adianta, tu quer dar um tiro no pé, o mais importante para o aluno é a escola, e sempre vai ser até ele se formar. Então, o curso de inglês se adapta. Óbvio que eu queria que o meu curso de inglês fosse a coisa mais importante, mas eu tenho que lidar com a realidade, não é a coisa mais importante. Até porque a escola é obrigatória e o curso não é. Então, eu lido com a realidade dessa forma. Eu adapto a meu cronograma de acordo com o cronograma das escolas para que o meu aluno não fique estressado. Eu não quero um aluno estressado fazendo aula ou chutando as respostas.
Eu quero que ele dê a melhor performance dele. Defina metas de aprendizagem por etapa. Vocês sabem que eu sigo um meu próprio cronograma que eu criei desde que eu abandonei os livros adotados, né? A Mirelle, acho que tem o meu cronograma. Aliás, a Mirelle me ajudou a revisar o meu cronograma, inclusive, né, Mirelle? O plano de estudo. O Sim, John, acho que tem também. Então, o meu, eu que aquele ali que eu sigo e sigo modificando ele, porque, né? A gente tem sempre que melhorar. E faça no seu cronograma pedagógico datas comemorativas, avaliações e datas de renovação, porque é importante. Eu, até 2024, eu fazia o cronograma anual, eu deixava o ano inteiro pronto. Após a enchente em 2024, porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu passei a fazer o cronograma pedagógico mensal. Isso facilitou demais a minha vida, né? Porque daí eu modifico conforme eu quero o que vai acontecer, ou o que não vai acontecer. Por exemplo, eu não trabalho na Quinta-feira Santa, porque eu abri várias vezes na Quinta-feira Santa e não veio ninguém, nenhum aluno. Eles pedem para que eu trabalhe, mas é só eu que trabalho, porque eles não aparecem, né? Então eu comecei a fazer feriadão. A mesma coisa na semana de carnaval. Esse ano foi um ano que eu abri na semana de carnaval, na quinta e na sexta, e não apareceu aluno. Então eu não abro mais, eu vou fazer a semana inteira de folga. E quando as pessoas vêm me questionar, "Ai, mas que tanta folga, eu reforço ainda mais a minha propaganda, que é sexta-feira é dia de aula extra. Toda sexta-feira, o aluno de turma Unipipo, ele pode marcar uma aula extra desde que ele marque até quarta-feira, 18 horas. Se deu 18h30 e eu sei que ninguém marcou aula, eu sei que a minha sexta-feira vai ser livre. Hoje não vai, porque semana que vem é semana de provas trimestrais. Então a minha sexta-feira tá lotada de aluno fazendo aula particular. Então eles têm até 18 horas da quarta-feira para marcar a sua aula. Não fazendo, não tem, pode vir o Papa Leão 14 me pedir que eu não vou abrir sessão, tá? Eu sei que assim eu consigo me organizar. E quando é pré-feriado, isso aí é avisado para as famílias, quando é pré-feriado, feriado ponte ou véspera de feriado, não tem aula extra, porque eu não vou ficar disponível para não aparecer ninguém. As pessoas têm uma boa intenção, né? Ah, eu vou estudar, mas elas não cumprem as suas boas intenções e eu não vou ficar ali de palhaço esperando, né, gente? Então, cada vez que alguém diz, ai, mas vai ter feriadão de novo, eu disse, mas é só marcar uma aula extra. A aula extra é particular, é só para aquele aluno. Ou, às vezes, quando querem fazer dois ou três juntos, a gente se organiza. E aí, então, eu sempre justifico assim, não, mas tem aula extra. É só marcar aula extra. E aí, os argumentos sempre caem por terra. Nivelamento e organização de turmas. O objetivo é agrupar alunos de forma funcional e pedagógica, né? Respeitando idade e nível. O ideal é não usar só provas, né, gente? Prova de nivelamento. O ideal é tu fazer uma anamnese, né? É tu conhecer o aluno, observar o aluno, entrevistar o aluno, ver o que que ele entende, ver que até às vezes o aluno tem um conhecimento ou não tem, mas ele tu sabe que aquela personalidade dele é mais adequada para a turma X ou Y, né? Então é importante observar o aluno. E assim, ó, não subestimem os alunos de vocês e também eu já várias vezes quando o aluno, por exemplo, eles sabiam, eles se comunicavam entre eles, que é turma de segunda e quarta, tinha uma turma de segunda e quarta que tinha o mesmo nível na terça e quinta, que tinha o mesmo nível no sábado. E aí um aluno ia lá e pedia para trocar para turma de sábado. E eu pensava assim, meu Deus, o pessoal de sábado vai acabar com essa criatura. O pessoal de sábado vai pegar ele, dar no meio, vai botar ele nos eixos ou ele nunca mais vai aparecer. Quando eu pensava isso assim, porque, né, a gente conhece as turmas que tem, quando eu pensava isso, acontecia exatamente o oposto, tá? O aluno chegava na turma, todo mundo gostava deles, faziam amizade, então a gente não
tem como prever isso, gente. Às vezes a gente coloca gente na turma que não tem nada a ver um com o outro e eles se dão bem. Então, assim, tem coisa que não tem como prever. Então, às vezes é bom arriscar. E às vezes que eu acho assim, bah, fulano vai ter tudo a ver com aquela turma, ele vai se achar naquela turma, ele vai gostar naquela turma, acontece outra coisa, né? Que ele não se adapta, que ele quer trocar, que ele não se sentiu acolhido pela turma, é impressionante. E quando tu quer forçar uma turma, né? A Baiantina não tá aí hoje, mas ela deu a ideia, né? Quando a gente quer forçar uma turma, a gente, como é que ela faz, né? Ela põe o valor dela lá em cima do particular e faz pela metade o valor de turma. Então, assim, ó, tu pode fazer particular, né? O valor é X, mas em turma o valor é Y. Então, a tendência da pessoa é ir para turma. Então, é isso que ela faz. Ela dá 50% de desconto no valor para a pessoa ir para turma. E aí é fácil, né? E aí tu dá os horários que tu quer fechar a turma, né? Não vai dizer assim, ó, tem segunda, terça, quarta, quinta, que vai ficar um aluno em cada dia, pode ter certeza, né? Porque o destino é cruel com nós, conosco, professores. Mas aí tu quer quer fechar uma turma, tu dá duas turmas, tu dá aqueles dois horários, não dá todas as opções. Dá o horário da turma que tu quer fechar. Ah, só tem esse, só tem esse. Então, assim, como é que eu faço essa classificação? Iniciante total está cada vez mais raro de aparecer, né? Eu classifico em iniciante total, iniciante com compreensão, intermediário, né? E avançado, tá? Mas está cada vez mais difícil de achar iniciante total, principalmente entre os adolescentes. Os adolescentes, nenhum dos últimos tempos vem como iniciante total. É muito raro eu pegar um aluno iniciante total. Eles têm acesso à internet, eles aprendem, eles se viram, eles sabem, eles dão o seu jeito. Aí eu classifico assim, ou eu faço assim, ó, gente. Ó, iniciante total, né? Iniciante com compreensão, pré-intermediário, intermediário, pós-intermediário e avançado. Porque daí essa minha classificação de pré-intermediário, pós-intermediário, ele me ajuda com os níveis dos alunos que nos lembram o CEFR, né? O Common European Framework for Reference for Languages. Que o A1 é o básico, aí assim eu faço, o A2 é o pré-intermediário, o B1 é o intermediário, o B2 é pré-avançado, o C1 é avançado, o C2 é pós-avançado. É assim que eu organizo. Porque é muito difícil achar aluno de C2, geralmente quando eles chegam aqui no B2, eles já vão se achando capazes de se comunicar na língua e aprender sozinhos e vão deixando o curso, né? É muito raro ter alunos de C1 e C2, muito raro. E é uma coisa que eu nem critico, né? Quer aprender sozinho, vai com Deus, né? Vai ser feliz, vai. Um abraço, beijo. Ó, o John disse assim: dentro da minha escola pública tenho vários níveis de proficiência, desde o A1 até o C1, acredito, John. Então, assim, eu coloquei, porque ninguém entende se eu digo, ai, tu é A1. Eu acho que de 20, de 3 mil alunos que eu tinha, um me disse que era dois. Um que não trabalhava na área da educação e disse que era dois, tá? Um. A aluna que eu tenho de C1, por exemplo, é professora. Então ela sabia, né? Não tem como eu comparar com uma pessoa que nunca falou em níveis desse framework europeu aí, né? Então, para classificar, eu classifico assim, ó, básico. Por que que eu não digo básico um, básico 2? Porque ser básico é uma coisa, assim, ó, frustrante, gente. Então, mesmo ele sendo básico, a gente sabe que a 2 é básico, eu coloco pré-intermediário, porque dá um gostinho de intermediário. E isso estimula a pessoa, sabe? Não é uma. Eu não considero isso como uma enganação, porque tá escrito ali, ó, tá escrito pré-intermediário, né? É só ler. Mas dá um gostinho de intermediário. A mesma coisa no pré-avançado. A gente sabe que B2 é intermediário, né? Mas daí eu coloco pré-avançado para dar aquele gostinho de avançado. Mas é isso aqui que eu faço, ó. Os nomes dos meus níveis.
E aí, por exemplo, aqui, esse aqui é um ano, e aí varia, né? Varia muito de aluno para aluno. Eles estão cada vez, essa geração está vindo cada vez mais focada, mais quem quer aprender de verdade, né? Mas eles têm uma coisa assim que eles querem que eles focam quando eles querem aprender. E aí eles vão muito mais rápido do que nossa geração, porque a gente não tinha Google, a gente não tinha inteligência artificial, a gente tinha porra nenhuma, né? Então a gente tinha que lidar o quê? Comprava VHS, alugava VHS lá na locadora, botava na TV para tentar aprender um pouco de inglês, né? Porque dos filmes dublados, os filmes legendados, aliás, nunca estavam alugados. Então eu alugava o filme legendado. Por Deus do céu, gente, eu cortava um pedaço de cartolina e enrolava com durex na TV pra não ler a legenda. Juro pra vocês, não tô de brincadeira. O John disse que quando eles estão realmente engajados, eles fazem excelente trabalho, exatamente. Gente, até agora, alguma dúvida, alguma coisa que queria falar? Estou corrigindo as autoavaliações dos meus alunos, estou orgulhoso demais deles. Que bom. Isso é muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma informação, alguma coisa, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar, sintam-se à vontade, abra o seu áudio, fale. Porque eu vou metralhando informações uma atrás da outra, eu tenho noção, tá, gente, que eu vou metralhando informações e às vezes eu fico atropelando as pessoas sem querer, mas eu faço isso. Vai lá, John, pode perguntar. Poderia explicar um pouco a diferença entre aulas particulares, pequenos grupos, 2 a 4 pessoas e turmas? John, eu considero 2 alunos turma. A aula particular para mim é só um, tá? Então, para mim, não tem diferença nenhuma. A diferença está em como eu planejo essa aula. Se eu vou fazer uma aula que, por exemplo, uma atividade que eu gosto de fazer, que é botar os alunos em 2 círculos, um círculo pequeno de alunos virado para fora e um círculo grande circundando esse círculo pequeno de alunos virado para dentro. E aí eu dou papel para eles e eles têm que parar de frente para o colega e fazer uma pergunta e o outro tem que responder. E aí eu digo change, daí eles mudam, circulam, né? E aí eles vão para o próximo aluno e perguntam e eles ficam circulando. O círculo de dentro fica parado e o círculo de fora fica se movimentando. E às vezes eu troco e faço o círculo de fora ir para de dentro e para fora e o de fora ir para dentro. Isso exige no mínimo 6 alunos. Isso é uma brincadeira que exige pelo menos 6 alunos. Eu tenho uma turma de 5. Aí eu vou junto pro círculo para fechar 6 e ninguém ficar sem dupla, né? Isso é uma maneira que eu tenho de planejar que só funciona com turma de 5 a 6 alunos. Aí, por exemplo, eu tenho uma turminha de 2 alunos que são irmãos, 2 menininhos, coisa mais querida da face da terra, uns queridos, tá? Eles eu posso para conversar em dupla, se a coisa mais amada desse mundo, assim, a gente, 26 anos de sala de aula, eu sigo me surpreendendo com as pessoas, né? Eu coloco ele faço para fazer diálogo em dupla, eles se ajudam, eles fazem pergunta um para o outro, né? Então, só o que para mim varia é o que eu planejo, a maneira como eu planejo a aula.
E para mim, na minha humilde opinião, e aí é uma questão de gosto, uma questão pessoal minha, eu tenho mais dificuldade com um aluno do que com um grupo de alunos. Grupo de alunos, vocês sabem, né? Eu ensino diversas dinâmicas na comunidade. Eu brinco, a gente faz brincadeira, a gente faz jogo, a gente tem animação, tem vida. Um aluno ali é morto na minha frente, né? Fica parado, fica só ouvindo, fica. E aí eu jogo com ele, claro, mas não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Claro, isso aí é uma. Claro, mas aí a pessoa vai dizer, ah, mas eu prefiro uma só. Beleza, gente, isso é uma questão de preferência, não é, é um gosto pessoal meu. Entenderam? Eu gosto assim. Então, o que que muda? Muda que um aluno é mais uma aula menos dinâmica e de dois a mais alunos é mais dinâmica. Ah, mas tu tem máximo de alunos? Tenho. Eu tenho no máximo 7 alunos por turma. Não coloco, procuro não colocar mais do que isso, porque já dá muito tumulto para mim, né? Esses dias eu tava dizendo assim, ai, não foi esses dias, foi ano passado. Ai, a minha turma tem 6 alunos, nossa, tá muito grande essa turma. E alguém me olhou assim, então volta pra sala de ter 45. Aí eu fiquei quieta, eu achei melhor ficar quieta. Ai, ai, ai. Então, misturar níveis só com estratégia, tá? E é possível, mas eu vou explicar melhor. Então, a gente não mistura o iniciante com o intermediário, a não ser que os intermediários sejam mais quietos, né? Que a gente use atividades por estações ou níveis e que haja suporte visual no uso e o uso do português inicialmente, né? Eu misturo turma, sim, eu misturo turma, tá? Mas quando? Na aula, no dia da aula extra. Por exemplo, se tem uma turma, se tem várias turmas que precisam recuperar a aula, eu marco o dia de aula extra para todos no mesmo horário. Uma que eles já não vêm muito em aula extra, né? E duas que os, e eu tô falando de adolescente aqui, os adolescentes mais avançados acabam inspirando os mais básicos que procuram, que veem com os olhos. É possível, ele fala inglês, é mesmo. E isso causa uma admiração, assim, sabe, entre eles. Então, na aula extra, olha bem o que eu tô falando. Na aula extra eu misturo turmas. A Baiantina mistura turmas na aula de speaking. Então, ela faz cada aluno no seu quadrado durante a semana e no dia da aula de speaking, ela mistura, na aula de falar, né? Ela mistura todos os alunos. E eu participei, né? No início, eu sou básico no espanhol, né? No início, tu fica mudo só assistindo, né? Porque tu tá fazendo input. Só assistindo, só tentando acompanhar, mas é espanhol, né, gente? Não é inglês. E aí, com o tempo, tu vai te soltando e vai falando e vai engajando. E houve uma observação, ela observou que os alunos do básico se desenvolvem muito mais rápido assistindo aulas multiníveis, porque eles se sentem inspirados. É a mesma lógica do inglês, eles se sentem inspirados. Eles veem que é possível, eles veem que dá certo, eles veem que um aluno que estuda na mesma escola que ele está falando, né? Então a gente usa estratégia. Para que haja isso. Ah, mas eu posso fazer, por exemplo, vender para o meu aluno 2 aulas semanais, sendo que uma aula é com ele individual e na outra aula é o coletivo? Claro que pode, gente. Claro que pode, sabe? Tu tá vendendo uma aula extra para a pessoa e aí tu vai explicar para ela, claro, ó. Na terça-feira vai ser um encontro individual, que nós vamos estar só eu e você, e na quinta-feira vai ser um encontro coletivo, que tu vai ter oportunidade de praticar o teu inglês com outras pessoas de outros níveis. Ah, mas eu tenho medo de errar, então no começo tu só assiste, só vai falando quando se sentir seguro. E isso é uma forma de tu oferecer um horário extra para a pessoa, além de botar ela na prática real, também isso aí promove muita fidelização de aluno, né? Porque ele vê os teus alunos lá, ele vê. Com adolescente é bem fantástico, assim, eles vendo os colegas da mesma turma, do mesmo escola, falando melhor que eles veem que eles são capazes também. Então, adoção de material didático ou criação do seu?
Isso aí também é uma outra coisa que é pessoal. Eu vou explicar as minhas razões, mas eu acho que é uma opção, né? E é uma coisa de cada um. Quando usar livros? Quando a gente quiser seguir uma estrutura fixa, quando se tem alunos que se sentem mais seguros com livros, e sim, existem, tá? Quando as suas turmas são bem padronizadas, né? Qual é as desvantagens de seguir o livro? Limita a criatividade, afasta alunos que querem algo diferente da escola, né? Quando eu usava livro, eu usei livro, eu adotei material até 2019, né? E aí eu comecei a observar que eu disse, agora vamos pegar o livro. Eles faziam, né? E aí eu percebi que eu adotando o livro eu ficava muito parecida com a escola. Até que em 2020, que veio a pandemia, que veio para quebrar tudo, né? Acabou quebrando minha adoção de materiais também. Eu parei de adotar material e agora eu crio o meu próprio material, né? E aí, o que que tem de positivo de criar o seu próprio material? Eu tinha um problema grave, assim, ó. Eu pegava o querido aluno, entrava na querida turma, e ele queria trocar de horário. E aí, no outro horário, a turma usava outro livro, era de outro nível, mas a pessoa queria se arriscar, mas ela já tinha comprado o livro daquele nível. Gente, era sempre um estresse isso, um estresse, sabe? Eu sempre acabava perdendo dinheiro. Aí, quando deu a santa pandemia, né? Eu parei de usar material. Eu nunca mais me estressei com troca de turma e troca de nível de aluno, sabe? Nunca mais. Nunca mais fiquei batendo cabeça com isso. Foi para mim foi santo remédio, né? Como criar seu próprio material? Uso o Canva, o Google Docs para montar apostilas, slides e cadernos interativos. Eu também prefiro mil vezes preparar meus próprios materiais hoje em dia. Estruture as aulas com base em eixos, vocabulário, estrutura, escuta, fala. Claro que o meu plano de ensino, gente, eu não criei do zero, né? Eu não sou o modelo ideal de inglês da vida. Não, eu peguei um livro que eu confiava e criei meu plano de ensino a partir de um livro. Então, não tenho como eu ficar batendo em cima de livro, porque o livro, pelo menos, tem uma estrutura que eu espero, né? Que eu sigo. Use textos, músicas, vídeos, memes, tirinhas e contextos reais. Crie um banco de aulas com temas como cores, formas, animais, comida, rotinas, temas transversais, meio ambiente, sentimentos e diversidade. Quem é da comunidade sabe que a gente já tem esse banco na comunidade, né? E eu vou mostrar, porque tem pessoas que estão fazendo o curso que não são da comunidade, então eu me sinto no dever de mostrar como é que é esse material para quem não é da comunidade. Deixa eu ver, cadê aqui? Ó, deixa eu mostrar para vocês agora. Ó, essa aqui é a pasta da comunidade de profs, que é a mesma que eu uso no meu computador, porque vocês estão vendo que está dentro do OneDrive, ó. E é a mesma que os professores da comunidade usam. Então, tudo que eu uso, os professores usam. Tudo. E para mostrar que não é balela, eu vou mostrar aqui na frente de vocês, ó. A número 13 é parte da comunidade. Número um da Unipeople, dois atividades. As pessoas têm, ó, pode ver o bonequinho ali desenhado, ó. As pessoas têm acesso só a essa pasta aqui, só a número 3, porque o resto é meu particular, né? Então aqui, ó, eu vou pegar as propriedades para vocês verem quantos materiais tem. Olha aqui, ó. 10.684 arquivos, 961 pastas. Tá? Agora eu vou abrir no online, no como os professores veem, tá?
É essa pasta aqui, ó. Pode ver que é a única que tem os bonequinhos desenhados, porque ela é compartilhada. Então é assim, ó. Banco de aulas prontas, BNCC, ChatGPT e outras IAs, Classroom Management, né? Tudururu. Este aqui é o maior, ó. Ele tem 20 GB de material. O Drive da comunidade, tá? Tem o Drive do Leaders também. Tem o Drive do. Tem o Drive do Rap também. Então, assim, ó. Eu clico aqui, que é a maior pasta, e aí tá ali língua inglesa, e-books, sugestões, língua inglesa, tá? Aqui, ó, 18 gigas só de língua inglesa. E aí as coisas estão organizadas, ó, primeiro ano, segundo ano, AN, About Me, About People, Action Verbs, e ali todas estão compartilhadas e todas têm material dentro. Se vocês abrirem o Baby English, por exemplo, ó, tem um monte de coisa. Vamos abrir outro aleatório, ó. Can, tem um monte de material. Então ele está separado por assunto, né? Dos mais diversos assuntos, ó. Conversation speaking, um monte de material, de A a Z, literalmente, ó. Ó, writing activities, mais um monte de material. Então tem de tudo. A maioria das coisas estão aqui para o pessoal usar. Aqui, claro, materiais para uso em sala de aula e as coisas que estão dentro do Drive ali, ó, banco de aulas prontas, classroom management, first day of school, education. Tem outras coisas que não só apenas de uso em sala de aula, né? Tem mais outras planners, né? Templates editáveis em PowerPoint, outras línguas, enfim. Isso aqui já é, para quem é da comunidade, já está separado por assunto, já tem acesso a isso, já é seu, né? Já tem, já é feito dessa forma. Deixa eu voltar lá no Canva. E aí que veio isso aqui com essa dica, né? Ah, mas eu quero ter o meu banco de aulas com temas prontos. Faça o seu. Use o seu modelo, use o seu jeito. Eu não vou criticar ninguém aqui por fazer do seu jeito, por ter o seu próprio banco de aulas. Já teve diversos professores e mais de 10 que entrou na comunidade e ficou o mínimo de 3 meses, copiou todo o material, baixou todo o material e depois saiu, né? Aí vai dizer assim: ah, mas é direito deles fazer isso, eles seguiram as regras e eles podem fazer, porque vocês podem baixar todo o material da comunidade se quiser. Pode baixar. E eu nem tenho medo, quer abrir outra comunidade e competir comigo? Sinta-se à vontade, vai lá. E não tenho medo mesmo, faça. Teve professores que saíram da comunidade e abriram curso para professores, teve professores que saíram da comunidade e abriram uma comunidade. E a pessoa está no seu direito de de livre-arbítrio, de fazer o que achar melhor. Quem sou eu para apontar o dedo, né? Enfim. O que mais que nós temos aqui? Adoção de material didático por ação do seu. Sugestão bônus. Faça um plano de curso semestral com temas do mês, objetivos linguísticos, atividades de produção e escuta, material usado, avaliação final, projeto ou apresentação, jogo. Como assim? Vou mostrar o meu para vocês entenderem antes de eu finalizar aqui. Que é no Canva também, mas eu tenho que fechar isso aqui para abrir para vocês. E o meu tá bem em cima, porque eu tô sempre modificando ele, tô sempre mexendo nele, tô sempre imprimindo, reimprimindo. Eu tô ele achando ele com uma. Esse ano eu comecei a achar ele, o visual estético dele feio, mas eu nunca fui de me apegar em visual estético, então eu vou. Ele por enquanto vai ficar assim até que eu tenha uma outra ideia, porque ó, eu digo que ele tá sempre em cima por um acidente. Eu trabalhei tanto essa semana que ele tá aqui, ó. Eu tô sempre modificando, eu tô sempre aumentando, eu tô sempre fazendo diferente.
Eu tô sempre atualizando, porque é o mínimo, eu penso que é o mínimo, né? Então, esse aqui, né? Aí eu dividi assim, eu acho que ele tá visualmente feio. Nesse momento da minha vida eu tô achando isso. De repente, lá pelas tantas eu não acho mais. Divididos em trimestre, ó. Daí eu boto assim, Kindes 1, infantil, alunos não alfabetizados. E aí eu vou desenvolvendo as aulas, ó, gente. Eu acho que eu pulei um porque tá no C, ou eu engoli um, né? Letra A não tá aparecendo ali, ó. Toys, começa nos toys. É, a letra A não tá aparecendo. Eu acho que, sei lá o que que eu fiz. Enfim, tá? Ele não tá terminado, óbvio. Aí Kids 2, ó. E aí vai sugestões de aulas. Eu vou ter que achar a letrada ali. Kids 3, né? Mais sugestões. E aí vai, ó. Acho que Kids 5 tá sem sugestões. E aí tem Teens One. E é por aqui que eu me organizo, né? E aí, claro, eu tenho feito, tô criando ele aos poucos, sempre foi aos poucos, porque é difícil a gente ir pré-planejando, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Ó, botar um monte de sugestões para trabalhar greetings, botar um monte de sugestões para trabalhar feelings, né? Ah, mas tá aqui, ó. Ué? Ah, tá no 3. O Classroom Language, School Supplies, Actions Verb, Body Parts. O meu tá começando em C. Eu não sei, acho que eu deletei sem querer mas não tem problema, eu refaço. E eu vou colocando aqui previamente sugestões, porque facilita a minha vida na hora de planejar, né? Tudo que eu faço para facilitar a minha vida na hora de planejar, eu faço, né? Porque o objetivo é facilitar a minha vida, né? Deixa eu ver se eu tenho cópia dele, porque, né? Nessas horas é bom ter cópia. Não, olha, eu quase não tenho cópia. Ai, a cópia lisa dele, ó. Mas não tem problema. Eram dois assuntos e eu também consigo refazer ali bem tranquilamente. Mas foi deletado sem querer. Uma correria minha aí que eu acabei clicando no botão errado. Isso acontece, né? É a coisa mais normal do mundo a gente se atrapalhar e deletar o que não queria. Tá. Vamos continuar aqui, ou já está na nossa hora, não? Vamos dar introdução, pelo menos, ao módulo 2. Antes disso, a gente finaliza o módulo 1 para saber se vocês têm dúvidas, sugestões, comentários, observações, o que que vocês gostariam de falar. Para mim, está muito bem explicado e bem claro. Então, Muito obrigada, não Mi. tenho dúvidas. O John disse foi uma aula muito rica, com tudo bem claro. E assim, não fiquem com vergonha de perguntar, porque a Mirelle já está 1 ano, né? Só dando aula particular, né? Não, online. Sim, 1 ano. Não, e presencial também, né? Presencial eu tenho só uma aluna, então eu nem considero, né? Uhum. Que é assim, é minha vizinha, então eu vou até a casa dela, tal, mas é só uma, não pego mais alunos Chegou a ver a presencial. sugestão que eu coloquei no grupo pra ti da Rainha S? Vou ter que usar, porque é aquela mesma que nós conversamos, lembra? Lembro. Uhum. Tem mais caroço. No Você Angu. acha?
É, tem mais caroço nesse angu. E eu ia te perguntar e acabei me esquecendo se tu quer que eu disponibilize o material pronto na comunidade para tu só imprimir. Mas seria muito bom, ia me Eu vou ajudar. compartilhar, então. Eu só não coloquei ainda no Drive porque eu não terminei ele, né? Entendi. Que daí eu tava, o que que eu fiz? Eu fiz primeiro os cartões básicos. Aí depois eu me dei conta assim, eu posso botar o coroazinha, carinha, bobagenzinha, sabe? Pra Sim, ficar mais bonitinho, né, mesmo? E aí eu fechei, eu voltei no material para editar. Que bom, Henrique, que tu gostou. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. A gente finaliza hoje, então, o módulo um. Falta pouco tempo para acabar. Eu não vou começar o módulo 2 agora para ele não ficar despedaçado pela metade, tá? Mas eu gostaria que todos, quem está assistindo no replay, quem está aqui, não quer fazer a pergunta aqui, não precisa, pode fazer no privado, no grupo, ou no privado, ou no comentário. Faz como achar melhor. Porque assim, Mirelle já tem uma caminhada de aula. Ela já tem a escola online dela, né? O John tem uma caminhada bem grande já de escola regular, né? Tá aí agora começando a se aventurar nos alunos particulares. Então, para algumas pessoas, o óbvio pode ser muito simples, né? E para outras nem tanto. Então, perguntem mesmo que vocês acham que seja uma pergunta boba ou que seja o óbvio, né? Que como se diz, não existe pergunta boba, existe um bobo que não pergunta, né? Então tem que perguntar, porque nem tudo que é óbvio para mim é óbvio para vocês e vice-versa. Pode parecer óbvio, mas não é. Ok? tá certo. Muito obrigada. E eu que agradeço a presença de vocês. Estava lembrando dos meus alunos, né? Eu digo para eles sempre assim: gente, aqui é o lugar seguro, que vocês não vão ser julgados, ninguém vai dizer como tu não aprendeu isso, né? A gente não nasceu falando inglês, a gente nasceu falando português e não sabe falar direito, imagina inglês. Né? Então, por favor. E tu sabe que alguns ficam bem receosos de compartilhar, mesmo eu tendo essa fala, ficam receosos de compartilhar suas dúvidas, e com o tempo, eles vendo que eles não são julgados, eles compartilham. E outros não, outros se abrem na hora, né? Tipo, ai, graças a Deus, um lugar onde eu posso ser eu. E, e realmente fazem se sentem à vontade para perguntar e para pedir explicação, né? É bem positivo essa fala, porque é aquilo que a gente diz, né? O óbvio tem que ser dito. Por que que o óbvio tem que ser dito? A escola regular foi feita para quê, gente? Por que que a escola regular foi feita? Para os alunos, certo? Para os alunos. E a gente vê na escola regular de tudo, menos as coisas sendo feitas para os alunos, né? É feita para o professor, para facilitar a vida do professor, é feita para facilitar a vida do diretor, é feita para facilitar a vida do coordenador, é feito para não dar trabalho para o coordenador, é feito para não dar trabalho para o diretor, mas para o aluno, que a escola foi feita para o aluno aprender, né? Não é feita. Então, muitas vezes a gente vê isso de o aluno não sendo o principal da escola que foi feita para ele. Sim, John, principalmente para facilitar o trabalho dos superiores, né? O professor que, ó, né? A Marg, né? Que faça trabalho de secretaria, ó, estão nem aí. Mas principalmente dos superiores, principalmente dos cupincha ali deles, né? Porque colocar nota no sistema, vocês podem ter se acostumado a colocar nota no sistema, mas colocar nota no sistema é trabalho de secretaria, não é trabalho de professor. Então, tem sempre mais trabalho para o professor e cada vez menos atenção no aluno. E a escola foi feita para quê? Né? Então, cada vez que eu ganho alunos novos, eu tenho essa conversa com eles. Eu digo o óbvio, eu digo para eles assim, gente, aqui não é uma escola regular. Aqui é uma escola de idiomas e vocês vêm para aprender para a vida, não para descarregar o conhecimento na prova, porque eles vêm com esses hábitos medonhos da escola. Ai, porque é a prova. Tudo é prova. Eu disse assim, vocês não estão aprendendo inglês para prova. Vocês estão aprendendo para a vida. E esses hábitos medonhos é a coisa mais difícil de tirar deles. Porque eles vêm com esses mau hábitos de escola que faz terrorismo com prova, sabe?
E aí um aluno me disse uma vez, ai, mas e se eu reprovar nessa prova aqui do curso? Eu disse, tu vai fazer outra? E se eu reprovar na outra, tu vai fazer outra? E tu vai fazer outra até tu me provar que tu sabe. Até tu aprender dele ficou assim, porque por mais que não pareça, a escola é feita para o aluno aprender. E aqui eu quero que tu aprenda de verdade. E aquilo, essa argumentação desmorona eles na mesma hora, porque eles vêm com aquela rixa de que, que professor isso, que professor aquilo, porque eu fiz isso pro professor. E lá eles não têm essa argumentação. Então acaba facilitando meu trabalho demais, né? Por exemplo, esse aluno que fez essa pergunta, que se ele reprovasse na outra, e na outra, e na outra, e na outra, ele um dia pegou, eu tenho um microfone de verdade, mas que parece um microfone de brinquedo, né? Ele ligou o microfone e começou a cantar Justin Bieber, né? Baby, baby, no meio da aula. Eu parei tudo que estava fazendo e comecei a bater palma. E fiz os alunos todos bater palma e filmei ele ainda cantando Justin Bieber. Então, ele não conseguiu me tirar do meu prumo, ele não conseguiu bater de frente comigo, porque eu dei palco para ele e fiz de propósito. Ele estava cantando em inglês. O que que eu fiz? Parei a aula e disse: Vamos cantar então! Baby, baby, baby. Ele cantou toda a música, ele ficou todo sem graça, porque ele achou que aquilo ia ser uma afronta para mim, e eu fiz ele virar o, o ponto de atenção ali. E ele virou assim meu fiel escudeiro. Ele já é formado agora, né? Cada vez que ele passa lá perto da Unipeople, ele vem me ver, vem me abraçar, vem me trazer presente, me trouxe, me deu, até hoje me traz presente. Então, para vocês verem que quando a gente tem uma temática diferente com o aluno, né, fica mais fácil lidar com ele. O Henry disse assim: Gostaria de perguntar sobre as avaliações bimestrais. Estou começando agora com duas turmas particulares de crianças sobre a dificuldade ao aplicar as provas. Como a gente lida com escola particular, cabe deixar as provas mais leves para ter menos dor de cabeça? Ai, tu tem que. Tem várias camadas essa tua pergunta aí, Henry. Isso é uma escola regular? Começa por aí. É uma escola regular ou uma escola de inglês? Escola de inglês. Eles fizeram a prova e foram mal? Tu tem que fazer assim, como é que eu faço? Um dia antes da prova, eu pego a prova pronta, né? Uma aula antes da prova pronta e reviso passo a passo para ver se eles sabem mesmo aquilo, né? E quando eu não faço prova leve, como é que eu faço? Eu faço prova dialogada. Isso aí não é uma coisa que eu inventei, isso faz parte das metodologias ativas, tá? É um conhecimento proveniente das metodologias ativas. O aluno te entrega a prova, tu olha a prova dele e tu dialoga com ele, ó. A 2 e a 3 e a 4 pode dar mais uma olhadinha melhor. Lembra do que a gente conversou na aula? Assim eu faço, né? Então é uma prova dialogada que se chama, né? Eu não sei se tu pode fazer isso, porque tem escolas que não aprovam, mas eu faço a prova de eu faço uma prova bem difícil. Por que que eu faço uma prova bem difícil? Porque como a minha aula é muito dinâmica, eles têm pouca Ai, tu é o dono, então melhor ainda. Como as escolas têm. A minha aula é muito dinâmica, eles têm muita dificuldade de focar, porque dinâmica é sinônimo de bagunça para alguns. Então, eu vou amoldando eles ao longo de todo o curso para eles se darem conta, né? Então, eu faço a prova difícil, não muito difícil, tá? Difícil. Difícil do que do que eles estão acostumados a fazer. E quando eles fazem a prova, que eu sei que eles se concentram, que eles tentam lembrar daquilo que eles aprenderam, que sai realmente a pérola que a gente sempre espera, é a pérola verdadeira, né? Não as pérolas do Enem. Que daí eu dialogo com eles, uma prova desafiadora, mas não muito, porque frustra, né? Se for muito desafiadora e também não vai de encontro com o que tu explicou, com o que tu desenvolveu. Então, o que que eu faço? Eu dialogo com a prova, porque isso é metodologia ativa. Ele me entregou a prova, eu olho a prova. Hoje em dia eu já corrijo o que tá certo para ele não precisar voltar naquilo. E aí eu digo assim, não coloco nada no que tá errado. Reveja número 2, 3, 4 e depois volta aqui que eu vou ver de novo. Os meus alunos que já estão um ano comigo já sabem tudo. Eles já sabem na hora, eles fazem e eles já vêm para a prova
com outros aspectos. Eles não vêm, os alunos que são novos, eles vêm para a prova assim, ó, sobrecarregados, nervosos. Eles trazem uma carga mental pesadíssima. Os que já estão há um ano já vêm assim, aliviado. Eu sei que é uma prova para mim, que não é uma prova para me dar ali no meio, entendeu? Que é uma prova para me ajudar. É impressionante isso. Então eu pego a prova, corrijo e mando. Eu quero que tu aprenda. Então, olha dois aqui para mim de novo. Olha três. E nisso eles vão em toda a aula. E às vezes eu explico durante a prova, porque eu sei que é ali que eles vão reter o conhecimento de verdade. E aí eu digo, ó, presta atenção que eu te expliquei isso na aula tal, tal e tal, e tu não tá lembrando porque tu tava de brincadeira na aula. E agora vem a prova, tu fica apavorado. Então, na próxima vez eu não vou te ajudar. E basta uma vez eu fazer isso, assim, deles pedir para eles terem atenção na hora das explicações, que depois eles têm sempre atenção. Hoje em dia, quando eu vou explicar, para quem já está um ano comigo, ó, gente, hora da explicação. Eles se separam, estão nos bolinhos, eles se separam nos bolinhos, assim, afastam as classes, eu vou filmar para vocês verem, e ficam assim grudados. Porque eles sabem que a gente não vai ter esse momento de explicação o tempo todo, que a aula não vai ser maçante o tempo todo, que não vai ter exercício o tempo todo, que a gente faz muitas dinâmicas. Então a combinação é hora da explicação, é hora da explicação. E dá certo. É impressionante, mas dá certo. Então eu faço assim, eu faço uma prova dialogada. Se tu procurar nas metodologias ativas, tem professores ensinando a fazer prova dialogada, mas é basicamente como eu te expliquei, né? Tem professores que dão duas chances, assim, ó, eu vou olhar a tua prova duas vezes e depois tu tem que me entregar. Tem gente que dá uma chance, tem gente que dá quatro chances. Eu dou chance até a pessoa entender de verdade, porque para mim isso é significativo. Ah, daí eles vão todos bem na prova, vão todos bem na prova. Mas aí eu sei, né, gente, alunos que. Porque como tu é o dono da escola, tu é o professor, tu sabe se o aluno sabe ou não. Porque tu tá todo dia ali com ele, fazendo perguntas, fazendo games, fazendo atividades. Tu sabe que se o aluno sabe ou não. Então, os que vão mal. Que daí não importa quantas chances dele, não sabe, né? Ele não se preparou para aquilo. Mas daí o que que eu faço? Aqueles que estão mal. Ao invés de eu esperar eles agendarem a aula extra, eu agendo com a família deles, antes da prova. Porque eu sei que eles estão mal. Então, antes da prova, da minha prova, eu agendo a aula extra, eu mando para a família, ó, fulana, né, a mãezinha do fulaninho. Vou marcar uma aula extra pro fulaninho, que o fulaninho tá precisando, e eu não quero que ele vá mal na prova. Ele vem sozinho, aí sozinho o aluno é outra pessoa, né? Eu explico tudo que ele não aprendeu em aula e ele vai bem na prova. Então eu não tenho dor de cabeça com avaliação. Eu não tenho. Mas isso foram anos tomando no para entender, né, gente? Certo? Eu consegui te esclarecer de nada. E até sexta-feira que vem, pessoal. Kisses. Bye bye.